Por que um povo que sobreviveu a mais de 2000 anos de perseguição, exílio e adversidades conseguiu não apenas se manter, mas prosperar? O que os judeus sabem sobre deixar ir, que o resto do mundo está descobrindo agora? Como uma cultura que perdeu tudo múltiplas vezes, terras, templos, comunidades inteiras, desenvolveu a sabedoria mais profunda sobre o desapego que existe? A resposta está numa filosofia milenar que gerações de famílias judaicas cultivaram em segredo. Enquanto o mundo moderno luta contra a ansiedade, depressão e a necessidade obsessiva de controlar tudo, existe uma sabedoria ancestral que poucos conhecem. Uma sabedoria que transformou um povo sem território fixo nos maiores ganhadores de prêmios Nobel, nos empreendedores mais bem-sucedidos e nos pensadores que moldaram a civilização. Se você quer entender como essa mentalidade milenar pode libertar você de tudo o que te prende e te impede de viver plenamente, comenta aqui embaixo qual é a coisa mais difícil de deixar ir na sua vida. E se inscreve porque vamos mergulhar numa sabedoria que poucos têm acesso. Olha só, existe um conceito na tradição judaica chamado bitachon. Não é apenas fé, é algo muito mais profundo. É a capacidade de soltar o controle sabendo que existe uma ordem maior funcionando. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Esse ensinamento nasceu da necessidade. Quando você é expulso da sua terra natal século após século, quando tudo o que você construiu pode desaparecer da noite para o dia, você aprende uma coisa que pessoas estáveis nunca precisaram aprender. Você aprende que agarrar nas coisas com força demais é exatamente o que te destrói por dentro. E aqui começa a sabedoria que gerações inteiras passaram de pai para filho. Quanto mais você tenta controlar, mais você sofre. Quanto mais você resiste ao que está acontecendo, mais energia você desperdiça. Os sábios sempre souberam que existe uma diferença fundamental entre desistir e deixar ir. Desistir é fraqueza. Deixar ir é sabedoria. Mas espera aí, por que isso importa para você hoje? Porque você provavelmente está carregando peso emocional de coisas que aconteceram há anos. Mágoas, traumas, expectativas quebradas, relacionamentos que acabaram mal. E você sabe racionalmente que precisa seguir em frente, mas tem algo te prendendo lá atrás. Os judeus desenvolveram algo chamado teshuvá, que todo mundo traduz como arrependimento, mas é muito mais que isso. É literalmente retorno ou volta. É o processo de reconhecer onde você está preso, aceitar completamente o que aconteceu e então escolher conscientemente um caminho diferente. Não é sobre esquecer ou fingir que não aconteceu. É sobre transformar a dor em sabedoria. E olha que interessante. Na cultura judaica, existe uma tradição de sentar Shivá, 7 dias de luto quando alguém morre. Mas aqui está o insight profundo que poucos percebem. Eles não ficam de luto para sempre. Tem um tempo determinado para processar, para sentir, para honrar o que se perdeu. E depois, você volta à vida. Porque ficar preso no luto infinito não honra quem partiu, nem ajuda quem ficou. Isso se aplica a tudo na sua vida. Relacionamentos que acabaram, oportunidades que você perdeu, versões antigas de você mesmo que não existem mais. Existe um tempo para processar, mas existe também um tempo para deixar ir e seguir em frente. Mas aqui está onde fica realmente interessante. Na tradição judaica, existe o conceito de Gam Zul Tova. Isso também é para o bem. Não é positividade tóxica. Não é fingir que coisas ruins são boas. É a compreensão profunda de que mesmo as experiências mais dolorosas podem se transformar em sabedoria, em força, em compaixão. Pensa comigo. Quantas vezes na sua vida você passou por algo terrível na época, mas hoje você olha para trás e reconhece que aquilo te ensinou algo essencial? Que te fez crescer de uma forma que você não cresceria de outro jeito? Os judeus sistematizaram essa sabedoria há milênios. Eles sabem que resistir ao que já aconteceu é como tentar segurar água na mão. A água sempre escapa,
e você fica só com as mãos molhadas e cansadas. Mas quando você aceita o fluxo, quando você entende que a vida é movimento constante, mudança constante, aí você encontra uma paz que independe das circunstâncias. E aqui está o que gerações de sábios sempre entenderam sobre emoções negativas. Elas são como visitantes indesejados na sua casa. Você não pode impedir que eles batam na porta. Mas você pode escolher por quanto tempo eles ficam. Você pode ser educado, reconhecer a presença deles, mas não precisa preparar jantar e oferecer a cama de hóspedes. A ansiedade bate na porta? Oi, ansiedade, eu vejo você aí. Obrigado por tentar me proteger, mas eu posso cuidar disso. A raiva aparece? Oi, raiva, eu entendo que você está brava porque algo importante para mim foi ameaçado. Eu vou lidar com isso de forma construtiva. E então, você deixa essas emoções seguirem seu caminho natural, sem agarrar nelas, sem alimentá-las, sem construir a sua identidade em cima delas. Mas espera, tem uma parte dessa sabedoria que é ainda mais profunda. Na cultura judaica, existe uma tradição chamada Pidyon Shvuyim, redimir cativos. Tradicionalmente, isso significava literalmente libertar pessoas que foram feitas prisioneiras. Mas metaforicamente, é sobre libertar partes de você mesmo que estão presas. Quantas partes suas estão presas em relacionamentos tóxicos, em trabalhos que sugam sua alma, em padrões de pensamento que te sabotam, em expectativas que outras pessoas colocaram em você, em versões antigas de você mesmo que você superou, mas ainda carrega como uma bagagem pesada. A tradição ensina que você tem não apenas o direito, mas a responsabilidade de libertar essas partes presas. Porque enquanto você mantém pedaços seus em cativeiro emocional, você não pode ser inteiro. E quando você não é inteiro, você não pode contribuir plenamente para o mundo. E aqui entra algo revolucionário. Tikkun Olam, reparar o mundo. Mas antes de reparar o mundo, você precisa reparar a si mesmo. E reparar a si mesmo começa com deixar ir tudo que te mantém quebrado por dentro. Os judeus sabem que carregar ressentimento é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Eles sabem que se agarrar em traumas passados é como dirigir olhando só pelo retrovisor. Você vai bater. Eles desenvolveram práticas específicas para processar e liberar essas energias presas. Uma delas é o conceito de selichô, perdão. Mas não é o perdão piegas que todo mundo prega. É um perdão estratégico. Você perdoa não porque a pessoa merece, mas porque você merece ficar livre. Você perdoa não para ser bonzinho, mas para recuperar a energia que está desperdiçando mantendo aquele rancor vivo. E tem mais. Existe uma diferença entre perdoar e confiar de novo. Você pode perdoar alguém que te machucou e ainda assim manter limites saudáveis. Perdoar não significa ser idiota. Significa ser sábio o suficiente para não deixar o comportamento de outras pessoas controlar sua paz interior. Mas aqui está onde a coisa fica realmente transformadora. Na tradição judaica, existe o conceito de que cada pessoa tem uma neshama, uma alma única, com um propósito específico no mundo. E quando você está preso em mágoas antigas, em padrões destrutivos, em relacionamentos tóxicos, você está desperdiçando sua neshama. Você está desperdiçando o presente único que você veio trazer para o mundo. Pensa nisso. Quantas ideias brilhantes você não teve porque estava ocupado remoendo algo que aconteceu há 5 anos? Quantos relacionamentos incríveis você sabotou porque ainda estava carregando feridas de relacionamentos antigos? Quantas oportunidades você perdeu porque estava muito preso no passado para enxergar o presente? Os sábios judaicos sempre souberam. O presente é literalmente um presente. É o único momento onde você tem poder real. O passado é história. O futuro é mistério. Mas o presente é onde a magia acontece. E você não pode estar plenamente presente enquanto está emocionalmente preso em outro lugar. Aliás, tem um provérbio judaico que diz: quem não consegue deixar ir o passado não tem mãos livres para agarrar o futuro. Pois é,
Tipo, imagina que você está carregando 2 malas super pesadas, representando seus traumas e ressentimentos. Como você vai conseguir abraçar as oportunidades novas que aparecem? Como você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis com as mãos ocupadas, segurando bagagem emocional? E aqui está a parte que mais me impressiona nessa sabedoria milenar. Eles entenderam que deixar ir não é um evento único, é uma prática diária. Todo dia você acorda e escolhe o que vai carregar e o que vai deixar para trás. Todo dia você decide se vai ser prisioneiro do seu passado ou arquiteto do seu futuro. Existe uma oração judaica que fala sobre renovar forças como águias. Sabe por que águias? Porque águias passam por um processo chamado renovação, onde elas literalmente perdem todas as penas velhas e crescem penas novas. É doloroso, elas ficam vulneráveis, mas depois elas saem mais fortes e capazes de voar mais alto que antes. Às vezes deixar ir é exatamente isso. Um processo de renovação onde você precisa ficar vulnerável por um tempo, onde você precisa soltar versões antigas de você mesmo para dar espaço para quem você está se tornando. E isso é assustador pra caramba, porque a gente se identifica tanto com nossos traumas, com nossas histórias de vítima, que deixar ir isso é quase como morrer e renascer. Mas aqui está o que poucos entendem. Você não é suas experiências. Você não é seus traumas. Você não é seus erros passados, nem seus sucessos antigos. Você é a consciência que observa tudo isso. E essa consciência, essa parte essencial de quem você é livre. Sempre foi livre. Ela só esqueceu disso porque ficou identificada com a bagagem que estava carregando. E quando você realmente entende isso, quando você solta essa identificação tóxica com seu sofrimento, algo incrível acontece. Você percebe que sempre teve o poder de escolher. Não o poder de controlar o que acontece, mas o poder de escolher como você responde ao que acontece. E essa é a liberdade real. Na tradição judaica, existe o conceito de Bechira, livre-arbítrio. Você sempre tem a escolha de como interpretar e responder às suas experiências. Sempre. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando parece que você é vítima das circunstâncias, você ainda tem o poder de escolher sua resposta interna. E aqui está o insight que vai mudar tudo para você. Quando você deixa ir a necessidade de controlar como as coisas deveriam ser e aceita completamente como elas são, você encontra uma paz que independe das circunstâncias. Você encontra uma força que ninguém pode tirar de você. Você encontra uma liberdade que existe mesmo no meio das maiores tempestades. Os judeus aprenderam isso na prática. Eles perderam templos, foram expulsos de países, passaram pelo Holocausto. Mas olha só, eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Por quê? Porque eles entenderam que você pode perder tudo material, mas ninguém pode tirar sua capacidade de escolher sua resposta interna. E essa é a sabedoria que o mundo moderno desesperadamente precisa. A compreensão de que sua paz não depende de ter a vida perfeita. Sua felicidade não depende de controlar outras pessoas. Sua realização não depende de nunca passar por dificuldades. Essas coisas todas dependem da sua capacidade de fluir com a vida, ao invés de lutar contra ela. Pensa comigo. Quantas vezes você já desperdiçou energia brigando com a realidade? Tipo, algo aconteceu que você não queria. E ao invés de aceitar e pensar, ok, isso aconteceu, qual é o próximo passo? Você ficou preso num loop mental de isso não deveria ter acontecido, não é justo, por que comigo? Como se reclamar da chuva fosse fazer o sol aparecer. A sabedoria judaica ensina algo revolucionário. Pare de brigar com o que já aconteceu. Aceite completamente. Isso não significa gostar ou concordar. Significa parar de desperdiçar sua energia vital em resistência inútil e começar a canalizá-la para soluções construtivas. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora essa sabedoria milenar na sua vida, você descobre algo incrível.
você descobre que a vida não está acontecendo com você. Ela está acontecendo através de você. Cada experiência, cada desafio, cada pessoa que cruza seu caminho é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de se tornar uma versão mais sábia e compassiva de você mesmo. Até as experiências mais dolorosas se transformam em sabedoria quando você para de resistir e começar a extrair os aprendizados. Até os relacionamentos mais tóxicos se tornam professores quando você entende que eles vieram para te mostrar seus pontos cegos, suas feridas não curadas, seus padrões destrutivos. E aqui está onde tudo se conecta. Quando você deixa ir a versão pequena de você mesmo, aquela que se vitimiza, que culpa os outros, que fica presa no passado, você cria espaço para a versão expandida aparecer. Aquela versão que sabe que você veio aqui com um propósito. Aquela que entende que seus desafios são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Aquela que reconhece que você tem tudo o que precisa dentro de você para criar a vida que realmente quer. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você se liberta das suas próprias prisões emocionais, você naturalmente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando você para de ser vítima das suas circunstâncias e assume responsabilidade total pela sua vida, você se torna um exemplo vivo de que é possível. Você se torna a prova de que não importa o que aconteceu no passado, você pode escolher um futuro diferente. Isso é Tikkun Olam na prática. Reparar o mundo começando por reparar a si mesmo. Cada pessoa que se liberta de padrões destrutivos contribui para elevar a consciência coletiva. Cada pessoa que deixa ir o ressentimento e escolhe o perdão torna o mundo um pouquinho menos pesado. Cada pessoa que para de ser vítima e assume seu poder pessoal inspira outras a fazerem o mesmo. E no final das contas, essa é a herança mais preciosa que o povo judeu desenvolveu através de milênios de adversidade. A compreensão de que sua verdadeira força não vem de controlar as circunstâncias, mas de escolher conscientemente como você responde às circunstâncias. Sua verdadeira liberdade não vem de uma vida sem desafios, mas da sabedoria de fluir com os desafios de forma construtiva. Quando você realmente incorpora essa sabedoria ancestral, você percebe que sempre teve o poder. Você sempre foi livre. Você só precisava lembrar disso e ter coragem de deixar ir tudo o que te fazia esquecer. Comenta aqui, qual desses ensinamentos da sabedoria judaica mais te impactou? Ou conta se você já conhecia algum desses princípios de deixar ir. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa filosofia milenar de verdadeira libertação interior.